Olá, que legal estar aqui com você novamente. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras nós vamos estar trazendo algo novo sobre a aplicação dos fitoquímicos bioativos. E se você estiver conosco, você vai descobrir que a odontologia é muito mais encantadora e muito mais rentável do que você pode imaginar. Eu sou Kevin Poliano, sou cirurgia dentista há mais de 15 anos. Atuo na clínica diária, sou especialista em implantodontia, mestre em odontologia. E aí eu tava achando o odonto muito de boa. Aí eu fui fazer técnico em química, só para dar um pouquinho de animação, um pouquinho de adrenalina. Eu sei o que é estar na clínica diária há mais de 15 anos. Eu sei o que você sofre. Eu entendo as suas dificuldades. Gente, eu também já passei por aquela pressão psicológica de ter uma agenda vazia, de ter uma sala de espera vazia, de ficar naquela guerra interna de preços, aquele medo do paciente não voltar mais, inseguro se o paciente ficou satisfeito com o serviço ou está achando caro. Eu já passei por isso, eu sei o que significa isso. Então, quando eu digo para você que você se tornar um profissional diferenciado, uma referência de excelência clínica dentro do seu ambiente, da sua região, da sua cidade, você consegue encantar esses pacientes, fazendo com que eles voltem e continuem sendo seus pacientes sempre. Eles comecem a indicar, puxa, vai lá no doutor fulano, olha, ele é fantástico, ele faz assim, assim, assado, nunca tinha visto isso, nunca tinha sentido isso. Isso tudo vai agregar valor ao seu procedimento. Isso vai agregar valor financeiro ao seu procedimento. E mais, gente, você vai faturar mais porque, além de tudo isso, você vai conseguir dar para o produto para o seu paciente, ele vai embora. Então, o seu paciente, ele vai sair dali completamente satisfeito com o que ele recebeu, a forma que ele foi tratado e ainda levar a forma de tratamento para casa, sem precisar passar em farmácia ou se incomodar de parar ou depois eu vou e volto, sabe? Então, assim, quando eu digo para você que os fitoquímicos bioativos vieram para mudar, para inovar muitos conceitos da rotina clínica odontológica e transformar nós dentistas em referências de excelência clínica, faturando mais, encantando nossos pacientes. Ah, gente, para você saber e descobrir, ó, você tem que vir comigo nessa jornada. E se você não sabe o que são fitoquímicos bioativos, volta na aula de terça-feira passada e assista. Veja bem, eu não vou falar o que são fitoquímicos bioativos hoje. Hoje eu vou deixar a ciência conversar com você. Ela vai te mostrar o quanto os fitoquímicos bioativos estão presentes hoje na ciência. Eles só precisam vir para a sua clínica, para a sua prática diária, porque a ciência mostra, a minha clínica confirma, agora é só você replicar. Por que é importante você ver a ciência falando sobre fitoquímicos bioativos? Para que você não tenha dúvida, para que você não tenha nenhum tipo de insegurança de que a inovação que eu estou te trazendo, de que esse método estruturado que eu estou te trazendo é totalmente embasado na ciência e que você pode ficar super tranquilo em aplicar. E se você não quer se tornar referência em excelência clínica, não quer encantar seus pacientes, não quer faturar mais, é só continuar o que você está fazendo e está tudo bem. Agora, se você quer inovar com base na ciência, aqui é o seu lugar. Faça como o nosso colega, o Sr. K. Um dia eu vou tentar trazer ele aqui para a gente bater um papo sobre fitoquímicos bioativos e a experiência que ele teve com isso, e tem ainda, e o que ele acha do gerânio. Enquanto isso, ó, escuta esse áudio aí. Oi, doutora. Boa tarde, tudo bem? Como que você tá? Tenho ótimas notícias, viu? A paciente ficou super satisfeita, super feliz com os resultados, tá amando. Nossa, o sprayzinho, ela falou que ajudou muito, muito, muito. E o ficou encantado com o gerânio. E ele falou que na hora que ele aplicou, ele viu diferença. Então, ele já pediu um gerânio, já chegou. E já tá na sala de uso dele. Então, queria te dar esse feedback, que foi bem, bem interessante, bem legal, né? E obrigada pela sua ajuda, obrigada pela sua atenção aí, todo o teu conhecimento. Já temos mais um caso, eu vou te gravar um outro áudio. O que é legal é que quando a gente entra para esse mundo dos fitoquímicos bioativos, a gente começa a ter esse tipo de retorno, né, do paciente, ter as nossas experiências clínicas ali, vendo os resultados. E aí, gente, é difícil sair. Mas é assim, ó, tudo tem uma curva de aprendizado, veja bem. Tudo na vida que a gente faz para fazer bem feito, a gente tem que começar, a gente tem que aprimorar, e aí aquilo entra na nossa rotina, e aí se consolida como um conhecimento e vem a prática. Então, a curva de aprendizado em todos os processos faz parte, e não vai ser diferente aqui com os fitoquímicos bioativos. Tudo é um processo de desenvolvimento. Mas assim, na hora que você entra, se apaixona,
aí você não larga mais. Então, bora explorar as provas científicas? Veja bem. Agora, eu vou mudar a minha tela. Nós vamos fazer direto na tela do computador para que você possa acompanhar o passo a passo. A gente vai entrar em sites, a gente vai usar descritores, a gente vai usar operadores booleanos, enfim. Você vai descobrir tudo isso que é agora. E a partir de agora, nós vamos para a minha tela do computador. Então, vem comigo. Bem, então vamos falar um pouquinho sobre ciência e fitoquímicos bioativos. Gente, o que a gente precisa entender antes de qualquer coisa? Quando eu entrei na faculdade, eu não tinha essa plataforma que a gente tem hoje online. Na época que eu entrei na faculdade, gente, a internet era discada. Era uma tal de ADSL, cara. Era caro pra caramba! Então, assim, a gente não tinha o mundo virtual que a gente tem hoje. Então, se a gente queria aprender, se a gente queria estudar, se a gente quisesse crescer em conhecimento, era a biblioteca mesmo. A gente lia livros, pegava trabalhos de conclusão de curso, monografias, dissertações, teses. E ali a gente ia construindo uma lógica de conhecimento baseado em papers, em papel. Eu lembro que eu esses dias encontrei, né, com um vizinho meu que tá fazendo medicina, estudando medicina, no elevador. E daí ele, cara, patologia, tô sofrendo, bomba. E eu assim, desculpa, aluna 9.3 de patologia, Robbins. Gente, eu adorava ler Robbins. Tem uns que falam assim, quem gosta de ler Robbins é louco, eu era louca. Mas eu adorava entrar naquele mundo imersivo de doenças, de patologias, do corpo humano, misturar fisiologia com farmacologia, aquela loucuragem toda. E aquilo pra mim era um mundo incrível. Então, o mundo hoje, mas para aquilo, eu tinha que ir para a biblioteca, pegar um livro desse tamanho, que era mais pesado que 3 notebooks um em cima do outro, sentar lá e ficar lendo, você entendeu? Então, hoje o mundo ele é muito mais versátil, muito mais aberto. Hoje, qualquer tipo de conhecimento que você queira, você tem. E, gente, depois da inteligência artificial, então, só não agrega conhecimento quem não quer. Porque não existe mais dificuldade nenhuma, tá? Não existe. Então, vamos lá. Antes da gente entrar propriamente dito nas provas científicas da aplicabilidade dos óleos essenciais na odonto, eu preciso ensinar para vocês da onde que eu tiro essa minha base de conhecimento científico, tá? Não vou te mandar para uma biblioteca, não. Eu vou te ensinar como você vai entrar dentro de uma biblioteca virtual do seu computador, dentro do seu conforto, para que você, se tiver curiosidade, vá buscar esse tipo de conhecimento na internet, ok? E para isso, gente, nós vamos utilizar uma base científica muito comum que a gente chama de Medline, ok? O que é a Medline? Medline é a principal base de dados bibliográficos na área biomédica mantida pela National Library of Medicine dos Estados Unidos. Hoje, gente, é a principal, ela é de alcance mundial. Então, ali dentro você tem conteúdos científicos, referências bibliográficas da Coreia, da Índia, do Cazaquistão, onde tem ciência, onde tem resultado, onde tem conteúdo científico, a Medline vai estar indexando esses conteúdos na sua base de dados e a gente tem acesso a partir do PubMed. O que é o PubMed? O PubMed é um buscador, é um motor de pesquisa gratuito, também mantido pela National Library. Esse PubMed é quem dá o acesso ao conteúdo do Medline. Então, é como se o Medline fosse a biblioteca virtual e o PubMed é a recepcionista, sabe? A bibliotecária que fica ali pedindo o que você quer? Ah, tá em tal lugar, tal lugar. Então, o PubMed é a bibliotecária. Certo? Para aqueles que nunca foram numa biblioteca, que não sabem do que eu estou falando, que não estão entendendo a analogia que eu estou fazendo, o Medline é um banco de dados onde tem informação sobre conteúdos científicos indexados do mundo inteiro, e o PubMed é o buscador. Você digita uma palavra e vai vir para você no seu colo o que você precisa, o que você quer ler, ok? Mas o PubMed, ele não vai dar acesso somente ao conteúdo indexado pela Medline. O PubMed, ele também vai ter ali conteúdos que podem não ter atendido os critérios da Medline ou conteúdos que ainda não solicitaram a indexação Medline, tá? Então, você tem acesso a esses conteúdos. Ah, mas peraí, mas por que não tá no Medline? Não sei, não me interessa. Mas eu sei que o PubMed, ele também é administrado pela National Library. Então, não vai ser qualquer conteúdozinho, não, que eles vão permitir ser colocados dentro dessa parte, dentro desse buscador deles, tá? Eu acredito que existe muito critério dentro desse produto gratuito oferecido pela National Library of Medicine, certo? Além disso, nós vamos ter dentro do PubMed, nós vamos ter livros, capítulos, guidelines, relatórios técnicos e revisões científicas. Também vamos ter artigos em texto completo e acesso aberto. O que significa isso? Você tem acesso ao artigo sem precisar pagar. E esses são artigos aí depositados pelos autores ou editores de revistas, tá bom? Eu vou abrir para vocês aqui para a gente dar uma olhada na interface do PubMed,
tá? O PubMed é isso aqui, galera. Quando você entra lá, você tem aqui o PubMed, dá uma olhada aqui na descrição deles, mais de 39 milhões de citações da literatura biomédica. Então, assim, se tem um lugar que é bom a gente procurar sobre óleos essenciais aplicados à saúde humana, eu acho que é no PubMed, certo? Mas aí aqui você tem uma caixa de localização, então você vai digitar aqui o que você está procurando e ele vai te dar as informações que você está procurando. Além do PubMed, nós temos outras bases bibliográficas, tá? Que é o Cochrane Library e o Embase. Mas esses dali você precisa ter ou uma assinatura para você conseguir ter acesso ao texto, né, ao artigo completo, ou você precisa comprar o artigo que você escolheu. Então, eu não vou entrar muito no mérito, porque não é o nosso caso. Nós queremos ter um conhecimento básico, sólido, né? Então, deixa o Cochrane e o Embase para quem realmente investe em cima, para te dar esse conteúdo pronto, ok? Mas se você quiser, também pode se vincular lá. Além desse, nós temos o Cielo. O Cielo, pessoal, ele é uma rede, vou clicar aqui, ó. Ele é uma rede internacional de bibliotecas científicas eletrônicas, tá? Mas ele é focado principalmente em países da América Latina, Caribe, Portugal, Espanha e África do Sul. Então, nós temos aqui também um buscador, e aqui você pode digitar palavras em português, palavras em espanhol. Vai ter muito conteúdo em inglês também, vai ter, porque hoje qualquer revista que queira fazer parte da comunidade internacional de conhecimento, ela tem que estar na língua inglesa. A língua inglesa ó, o cérebro pensando mais rápido que a boca pode falar. A língua inglesa, ela é, gente, a língua universal. Então, para quem quer estar na comunidade internacional, tem que falar o inglês. Mas aqui você pode utilizar de periódicos e coleções em cada país. Então, se você quer procurar o seu conteúdo em revistas brasileiras, você vem na comunidade do Brasil e aqui você vai buscar o conhecimento dentro das revistas brasileiras, ok? Então, além desses que eu falei, do PubMed, do Embase, do Cielo, a gente também tem o Lilacs, não sei, depende de quem está falando, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, que está vinculado à BIREME BVS, que é a Biblioteca Virtual em Saúde. A BVS, ela é um portal de informação científica em saúde criado e mantido pela BIREME, OPAS e OMS, Organização Pan-Americana de Saúde e Organização Mundial da Saúde. E ela é focada principalmente em fornecer conhecimento científico, principalmente na América Latina e Caribe, mas ela tem um alcance global. O que a gente sabe? Que dentro da BVS, a gente tem o Lilacs, Medline, Cielo e outras bases nacionais e temáticas de busca de conhecimento científico. Inclusive, a Cochrane, eu li num comunicado que o Brasil tem uma parceria que, dentro da plataforma BVS, a gente consegue ter acesso ao conteúdo da Cochrane, tá? Que é aquela biblioteca virtual inglesa. Mas eu sou bem sincera, gente, eu procurei, eu entrei, eu explorei e eu não consegui achar nada. Mas, enfim, estou passando aí o comunicado que pode ser que você encontre o trabalho que você queira da Cochrane dentro da BVS. O que eu falo para vocês de experiência própria? Eu não tenho facilidade em lidar com essas bases de dados. Tanto Cielo, Lilacs, BVS, eu não tenho. Eu acho elas muito truncadas, muito difícil. Mas vai muito da praticidade de cada um. Eu lido muito bem com o PubMed. Eu conheci o PubMed na minha época de mestrado. Então, na época do mestrado, eu me tornei a melhor amiga dele e ali eu me dou muito bem. Eu consigo me fazer entender com o PubMed e extrair dele o que eu preciso de literatura que eu quero ler, tá? Mas fica à vontade, tô trazendo para vocês experimentarem todas essas bases de dados. Além, pessoal, disso tudo que eu te trouxe, temos o PubChem, na verdade, Chem de Chemical, né? O PubChem, ou PubChem, é um buscador como o PubMed, e ele vai te levar para dentro de uma base de referências bibliográficas voltadas mais para a área da química, tá? É uma base de referências bibliográficas assim como Medline, fornecido pela National Library of Medicine dos Estados Unidos, mas ele é voltado mais para informações químicas, sobre substâncias químicas, e eu digo para vocês, é um dos maiores repositórios públicos de dados químicos do mundo. Então, deixa isso mais para quem tem, assim, essa cabeça mais doida, que adora ler Robbins. Esse portal também é muito bacana. Então, para quem tem esse lado mais curioso, mais explorador, também é uma boa fonte de dados para pesquisar. Daí a gente está falando de conteúdos mais químico mesmo, tá? E sim, conteúdos mais químicos, ele se aprofunda em moléculas, substância, ligação, peso molecular, aquela coisa toda da química, e relaciona isso também com a parte biológica, tá? Então, assim, para quem tem essa curiosidade, aqui também é um bom portal para a gente poder abordar, tá bom?
E além desse PubChem, a gente tem o diretório, Directory of Open Access Journals, que ele é um diretório que ele é aberto, ele é de graça. Então, tem alguns conteúdos que você não vai conseguir ter acesso, porque são pagos, mas eles podem estar indexados nesse diretório. Então, você pode procurar por ali. E esse diretório, gente, eu sou bem sincera, ele não é nada versátil, tá? Ele é muito mais específico para quando você já sabe o que você quer procurar, e você já sabe o nome, o título, tudo que você quer, e aí você vem aqui no buscador e você seleciona e vê se consegue encontrar esse jornal de forma sem precisar pagar. Mas eu confesso, olha, nunca usei. Ponto. Tá? Mas trouxe para vocês, porque como é uma opção para quem quiser explorar essa parte também. Certo? E aí, gente, você viu que todos eles têm um campo de localização, um campo de pesquisa que você vai utilizar, certo? Para utilizar aquele campo de pesquisa, a gente tem formas. E uma delas é utilizar termos, que nós chamamos de descritores. Esses descritores, eles podem estar catalogados dentro do Medical Subject Heading, something like that. Pode ser catalogado também dentro dos descritores de ciências da saúde, tá? Então, quando a gente fala em MESH, que é no Medical Subject, a gente tem Medline, PubMed, Cochrane, ou seja, a gente vai utilizar termos em inglês que estão catalogados dentro desse descritor. Quando a gente fala em Lilacs, BVS, Cielo, que a gente já usa mais uma linguagem em português, em espanhol, a gente vai utilizar os DECs, que são os descritores em ciência da saúde. Como que isso funciona? Vamos lá, vamos no MESH. Você vai entrar no site. Mas veja bem, aqui a gente entrou dentro do site, a gente vai entrar no browser, porque no browser é que a gente vai digitar a palavra que a gente quer para ver qual que é o descritor que engloba aquela palavra que você quer e tudo que tem que envolve ela. Então vamos lá, eu quero Essential Oil. Lembra que aqui é em inglês. Essential Oil vai vir para mim. Qual que é o descritor? Vamos lá. Oils volátil. Blá, blá, blá. Então, nesse descritor, a gente vai abranger o quê? Óleo essencial, óleo volátil, aromaterapia. A gente vai envolver tudo que envolve um óleo volátil. Porque um óleo uma molécula que é lipofílica e que é volátil, ou seja, tem afinidade por óleo e é volátil. Ela evapora rapidamente na temperatura ambiente, tá? Então, aí você vai usar esse descritor aqui para você jogar lá no teu localizador do PubMed, ok? Ah, Poli, mas por que esses termos? Porque daí aqui dentro desse termo, desse descritor, você engloba uma série de possibilidades, certo? Não uso, só grave essa informação, mas é uma possibilidade para você utilizar. Nós também temos daí os descritores de ciências da saúde, que daí a gente vai utilizar em língua portuguesa, certo? Então, eu vou digitar aqui, o que eu quero saber? Óleo essencial. Essencial. Dentro do óleo essencial, gente, nós vamos cair no quê? Nos óleos voláteis. Por quê? Porque os descritores em saúde, em ciências da saúde, a sua base, a sua referência é o MESH. Tá? Que o MESH é internacional e universal. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram esses descritores justamente para poder fazer uma adequação de alguns termos que estão dentro do idioma, dentro da língua português, espanhol, dentro dessa língua latino-americana. Tá bom? Então, nós temos esses descritores. Não uso. Ponto. Poli, o que você usa? Daí eu vou trazer para vocês agora o que para mim sempre funcionou. Foi nisso que eu me encontrei, foi baseado justamente nessa estratégia que eu estou trazendo para vocês, que eu consegui me apaixonar pela busca, pela informação de conteúdos científicos dentro do PubMed, tá? Que é a estratégia PICO. Na prática, o que é a estratégia PICO? Gente, na prática, a estratégia PICO é você pensar no que você quer saber e construir uma pergunta para o buscador. Então, você dá ali para o buscador referências, informações que são chave para que ele busque essa informação lá no Medline, que é a base de mais de 39 milhões de referências bibliográficas relacionadas à área biomédica. Então, você precisa selecionar dessas 39 milhões o que é legal para você, tá bom? E para isso, a gente vai aplicar a estratégia PICO, ou o método PICO. O que é o P? Paciente problema, por exemplo, odontologia, saúde bucal, né? E intervenção. Como que vai ser feita essa intervenção? Óleos essenciais, um tratamento de canal, é o quê? Tá? C, comparação. Então, você compara. Eu quero comparar tratamento alternativo com tratamento convencional. É uma forma também de buscar.
É um elemento que você pode usar para buscar o teu conteúdo científico. E outro seria um outcome, que é resultado, né? Que é um efeito antimicrobiano, um efeito de cicatrização, um efeito de prevenção de cárie. Certo? Gente, para a estratégia Pico, você não precisa utilizar os quatro elementos, tá? E eu falo para você assim, ó, quanto mais elementos eu coloco lá naquela lupinha para buscar de informação, mais confuso eu deixo a minha busca. Então, assim, hoje eu normalmente utilizo 2 elementos, tá? 2 elementos. Não significa 2 palavras, 2 elementos. Então, por exemplo, essential oil and dentistry. Essential oil and, gingivitis. Entendeu? Então, assim, eu normalmente eu afunilo a minha busca para que eu tenha um resultado de busca mais eficiente, ok? Nós já vamos aplicar tudo isso. E para isso, gente, nós temos os operadores booleanos. O que são esses operadores booleanos? Gente, isso daí foi um sistema lógico baseado em verdadeiro ou falso que permite combinar ou excluir elementos de uma busca. Dentro das buscas bibliográficas, os bancos de dados, os operadores booleanos, eles são utilizados para combinar termos, né, dentro dessa lógica de verdadeiro e falso e decidir quais os registros que vão entrar ou sair do nosso resultado de busca, tá? Então, para isso, nós temos aqui, ó, vamos pegar um marcador. Nós temos aqui o operador AND. O que é esse operador AND? É quando eu faço a intersecção, né, entre 2 termos. Então, aqui seria o Essential Oil and Dentistry. E ambos os termos, eles vão ser verdadeiros. Ou seja, eles vão estar presentes. Então, vai vir artigo para mim, de conteúdo científico, que tenha os 2 termos. Que tenha Essential Oil and Dentistry. Ok? Gente, esse operador aqui a gente usa muito, 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 muito. Tá bom? A gente tem um outro operador, que é o OR. O OR é quando você quer usar um termo ou outro. Então, você vai unir a informação. Mas você quer que tenha tudo sobre esse ou esse, tá? Então, aqui a gente trouxe o exemplo, cravo ou eugenol. Então, vai vir para nós artigos que tenha qualquer um dos dois, ou cravo ou eugenol, certo? Aí, nós temos o not. O not é a exclusão. E olha, presta atenção aqui, que é bem interessante. Só vai ser verdadeiro, ou seja, só vai aparecer no artigo apenas o primeiro termo que estiver presente. Então, eu quero apenas trabalhos científicos que falem sobre cravo, que não falem de eugenol. Eu quero artigos que falem sobre o óleo essencial de cravo. Então, eu vou colocar cravo, not e eugenol, tá? Porque o que vai acontecer? Vai vir artigos que vão falar de cravo, mas que não vão falar do eugenol. Entendeu? E aí a gente tem o aspas. O que é o aspas? É a frase exata. Então, por exemplo, se eu quero usar essential oil, eu quero a frase essential oil. Então, vai vir para mim artigos com a frase essential oil. Você entende que se eu colocar essential oil, vai vir na minha busca somente artigos com essential, somente artigos com oil e somente artigos com essential oil? Então, eu estou dando 3 possibilidades para o meu buscador. E aí vai vir uma enxurrada de informação. Então, para eu afunilar essa informação, para deixar um filtro mais filtrado ali, eu coloco entre aspas, essential oil. Porque daí eu sei que vai vir para mim conteúdo científico somente com essential oil. Porque, gente, a gente tem óleo vegetal, óleo mineral, óleo de soja, óleo de dendé, óleo... Você entende? Então, eu preciso afunilar essa informação no buscador, utilizando desses operadores booleanos dentro da estratégia Pico, e eu consigo ter um funil de melhor seleção nesses artigos, ok? E quando eu quero agrupar informações, aí eu vou utilizar o entre parênteses. Então, por exemplo, eu quero olhar para artigos com cravo e eugenol, ou cravo ou eugenol e dentistry. Então, eu agrupo isso entre parênteses e ali eu vou conseguir controlar a ordem de aplicação dessa lógica, desse filtro, para usar os operadores booleanos, ok? E agora, gente, a gente vai para a prática mesmo. Agora a gente vai aplicar nos nossos localizadores ali científicos dentro da nossa base de dados que a gente quer, a gente vai aplicar. Se você quiser, você pode usar os termos descritores, que são o MESH e o DEX, ou se você quiser, você pode partir direto para a estratégia Pico e começar a construir a sua ideia e selecionar o artigo que você quer, tá bom? É lógico que eu vou para o PubMed, onde eu já estou muito mais familiarizada, e eu consigo aplicar aqui dentro do PubMed
todas essas informações que eu trouxe para vocês agora. Então, nós vamos já iniciar, pessoal, de uma forma muito geral, trazendo para vocês aqui, ó, Essential Oil, entre parênteses, porque daí vai vir para mim artigos científicos completos com essa frase, ok? Vamos ver. Ele está trazendo para mim aqui, ó, mais de 20 mil artigos científicos relacionados a óleos essenciais. Só que, gente, nós estamos falando de uma base científica de referências bibliográficas biomédicas. Então, eu vou ter aqui óleo essencial para pele, óleo essencial para boca, óleo essencial para o olho, para o nariz, para a perna, para o braço, para a articulação, para a artrite, eu vou ter para tudo, entende? Então, quem vai conseguir sentar para ler mais de 20 mil artigos científicos para selecionar o que quer? Não. Então, aí a gente vai partir para os operadores booleanos. And dentistry. Por que dentistry? Odontologia. Vamos ver o que ele vai me trazer? Óleo essencial e odontologia. Opa! Já reduzimos para 443 resultados. Bacana, mas dentro da odontologia, o que eu quero? Eu quero cicatrização, eu quero gengivite, o que eu quero saber do óleo essencial dentro da odontologia, né? O que eu quero saber? Aí nós vamos fazer um teste agora. Olha só, quer ver a gente causar um bug geral na galera? Vamos lá. Essential oil and dentistry and gingivitis. Gingivitis, que é gengivite, né? Olha só, que legal. Agora ele trouxe para mim óleos essenciais relacionados a gengivites. Olha aqui, ó. Óleo essencial e gengivite. Óleo essencial e gengivite. Nesse inteirinho aqui, gente, o dentistry já até caiu. Ele nem entra como um termo de busca. Por que ele já caiu? Porque gengivite já é relacionado à odontologia. Então, fica mais fácil o quê? Vamos partir direto para essential oil and gingivitis. E opa! Eu consegui trazer mais possibilidades ainda. Olha só, de 104, eu fui para 142 resultados. E aqui eu vou ler e vou entender o que eu quero ler daqui. O que eu quero, o que daqui me interessa. Qual óleo essencial daqui que me interessa. Entenderam? Poli, mas a gente consegue ser um pouco mais específico. Olha só, eu quero o óleo, o gengibre. Bom, se não vai ser uma frase, vai ser só uma palavra, eu não preciso usar aspas, certo? Eu quero o gengibre e gengivite. Uau, então agora vai vir para mim tudo que está relacionado ao gengibre com gengivite, periodontite, porque quando você vai ler o trabalho aqui dentro, você vai ver que em algum momento ele vai citar gengivites também, não só periodontites, é por isso que ele trouxe esse artigo para mim. Então, olha que legal. Só que aqui, ele vai me trazer ginger. O que é ginger? É gengibre? Eu posso ter o óleo essencial de gengibre, eu posso ter um extrato aquoso de gengibre, eu posso ter um enxaguante de gengibre feito com extrato com solvente orgânico. Então, assim, eu acabei generalizando a planta, certo? Então, o que eu preciso aqui, ó? Essential oil. Vamos ver o que a gente vai chegar. Essential oil, entre aspas, porque é uma frase. And ginger and gingivitis. E aí, a gente vai reduzir isso para 2 resultados. Porque eu fui muito específica. Eu quero estudos que mostram o uso do óleo essencial de gengibre em gengivites. Pegaram a lógica da estratégia PICO? Pegaram a lógica de usar os booleanos? Bom, pessoal, como eu disse para vocês, agora eu vou trazer as provas científicas que você está tanto tempo aí esperando para me ver falar, tá bom? E eu vou trazer de uma forma mais genérica, essential oil in dentistry, porque eu quero te mostrar de uma forma bem abrangente o que a gente tem aqui, tá bom? Eu vou colocar para mostrar do mais recente para o que são os artigos mais recentes que foram publicados, estão dentro do Medline, estão dentro dessa base de conhecimento científico, tá? Dá uma olhada aqui, gente. Esse trabalho foi publicado em setembro de 2025. Nossa, tá quentinho. Nós não vamos ter acesso a esse artigo porque ele não está livre para nós. Quando ele estiver livre, deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Esse artigo aqui, eu tenho ele livre, então eu consigo ter acesso ao texto dele completo, tá? Quando eu não tenho esse free, normalmente a gente tem que comprar. Ou a gente vai e compra o artigo, ou a gente vai ter que se associar ao banco de dados, né? Que esse artigo está indexado para a gente poder ter o artigo completo, tá bom? Mas aí você só vai comprar se você realmente quer ler, tá? Porque daí, aqui você vai ler o resumo, você vai ter uma ideia do resumo
do que diz esse artigo científico para ver se ele é do seu interesse. Aí, gente, o que acontece? Tem muita gente que fala assim, pô, mas eu não domino inglês, eu não sei ler inglês, tenho dificuldade com inglês. Gente, o mundo mudou, a era mudou. Vamos aqui, ó, tradutor português para inglês. Cara, eu leio inglês, eu falo inglês, não fluentemente, né? Porque quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente descobre que mesmo o nosso fluente no Brasil não é fluente em lugar nenhum. Mas vamos lá. Pô, ele não domina o inglês. Maravilha, ninguém é obrigado. Você sabendo falar o português já é o suficiente para você sobreviver. Vamos lá. Tradutor, galera. Esse tradutor do Google, ele tá cada vez melhor, tá? Ele dá umas distorcidinhas, assim, mas assim, te faz entender para saber se é isso que você quer saber. E aqui a gente vai falar. Opa, vamos inverter aqui. E aqui a gente está falando do quê? Ó, infecções por Candida albicans estão associadas a alta morbidade e mortalidade em todo o mundo. As terapias antifúngicas atuais são limitadas por efeitos adversos pelo surgimento de cepas resistentes que comprometem a eficácia a longo prazo. Normalmente, o resumo, ele faz uma breve introdução, ele aborda a metodologia que foi utilizada de uma forma sucinta e ele finaliza com resultados e conclusões, ok? Então, aqui, por esse resumo, você já tem uma ideia se esse assunto te interessa. Tá? Estudos anteriores demonstraram que o óleo essencial de orégano, que é o Oreganum vulgare, tá? Orégano, possui forte atividade antifúngica. No entanto, sua volatilidade e instabilidade físico-química dificultam a aplicação clínica. O objetivo deste estudo foi encapsular o óleo essencial de orégano em um hidrogel e avaliar sua cinética de liberação, composição química, propriedades estruturais e atividade antifúngica. Ou seja, o que eles fizeram aqui? Eles pegaram o óleo essencial de orégano e incorporaram ele no hidrogel. Tá, quando a gente faz isso, existe uma série, gente, de fatores químicos que envolvem, porque nós estamos falando de hidrogel. O hidrogel é um composto hidrofílico, tem afinidade por água. O óleo essencial, ele é um composto hidrofóbico, ele tem fobia de água, ou seja, ele tem afinidade por óleo, por gordura. Então, aqui vai ter uma incoerência onde o óleo essencial não vai conseguir se diluir exatamente no hidrogel, mas para tudo existe método e técnica. Então, possivelmente, lá no método você vai perceber que eles pegaram o óleo essencial de orégano e fizeram uma mistura, uma solução estável em água para fazer então a incorporação nesse hidrogel e observar como que ele vai liberar esse óleo essencial e se não vai perder a sua atividade, o seu efeito antiviral, certo? Então eles fizeram isso e observaram o que tinha acontecido. E aí a gente vai para a conclusão, que daí eles descrevem qual método que eles utilizaram. E olha só que interessante, o que eles concluíram? Que nessas concentrações, ou seja, nas concentrações que eles estudaram, a adesão à superfície abiótica foi reduzida em 60% a 80%. Esses achados corroboram, ou seja, confirmam o potencial das esferas de hidrogel carregadas com óleo essencial de orégano como abordagem alternativa para tratamento de infecções fúngicas, oferecendo uma estratégia complementar aos agentes antifúngicos atuais. E aí eu pergunto para você, o que a gente tem na boca com próteses antigas, com próteses novas, pacientes imunossuprimidos, pacientes que estão passando por uma condição de doença, comorbidade, que é muito comum. Cândida, entendeu? Então, não sou eu que estou te dizendo, é aqui, ó, a ciência está te dizendo, ó, 60% a 80% de redução, tá? Então, não leia inglês, Poli, vai pro Google, que o Google vai te ajudar, tá bom? Aí a gente tem o outro, olha, a jasmim, o óleo essencial de jasmim, gente, é muito caro. O óleo de jasmim é caro pra caramba. Mas atenua, diminui a inflamação e dor via qual via? Possivelmente eles estudaram de uma forma muito específica qual é a via de ativação ou de inativação que vai aliviar o processo de inflamação e aliviar o processo de dor daquele indivíduo. Então, se a gente clica aqui, ó, a gente vai ver aqui no final da conclusão. Os resultados mostram, vamos lá pro Google, pra gente já treinar bem aqui, ó. O que os resultados mostram? Que o óleo é composto por constituintes ativos com diversas atividades terapêuticas, conforme relatado em estudos anteriores. Assim, o óleo essencial de jasmim pode ser utilizado como terapia complementar para o tratamento da dor e da inflamação. Vocês lembram daquele áudiozinho que vocês ouviram antes, do Dr. K, do Sr. K? Que a paciente ficou muito satisfeita com o resultado? O pós-operatório dela foi feito com sprays que na sua composição tinham óleos essenciais com um efeito bioativo de anti-inflamação, analgesia e regeneração de tecido. Vou trazer um exemplo muito específico para vocês. Oreganum vulgare, que é o orégano. Oreganum vulgare. And antimicrobial. Ó, dá uma olhada. 409 resultados de pesquisas científicas relacionando o efeito antimicrobiano do orégano vulgare. Do orégano. Quer ver? Vamos usar esse aqui, ó. And periodontitis. Trouxe 7 resultados. Aí, quando a gente clica aqui, ó, a gente vai olhar a conclusão, tá? A conclusão.
Daí a gente joga aqui no tradutor e ele diz para nós assim: o Smart Gel, que é feito com óleo essencial de orégano, demonstra ser promissor como um tratamento adjuvante natural para periodontite. Tá aqui, ó. Aí a gente vai outro. O Cravacrol, pessoal, o Cravacrol é o fitoquímico de maior concentração do orégano. E ele é excelente, do orégano, tomilho. E ele é um excelente antimicrobiano. Ó. A efeito anti-inflamatório e antioxidante do Cravacrol, mas eles possivelmente isolaram o Cravacrol. Eu quero o óleo essencial. Vamos ver a resposta desse óleo essencial aqui, ó, do orégano. Vamos lá. O que ele vai falar para nós aqui? Onde está em conclusion? Some in view of these findings, we suggest. Aqui. Vamos ver qual que é a conclusão que eles fizeram, ó. Sugerimos que o óleo essencial de orégano pode ser utilizado como adjuvante na prevenção e tratamento de doenças periodontais associados a actinomyces concomitans. Além disso, pode ser utilizado em conjunto com um neutralizador de leucotoxinas testado anteriormente. Tá, daí aqui eles devem ter feito algum estudo e associado. Mas, ó, o orégano pode ser utilizado para prevenção e tratamento de doenças periodontais associados ao grupo de bactérias actinomyces, tá? Vamos olhar mais um aqui, ó. Cravacrol. Não, esse é o Cravacrol. Olha, mas esse aqui é lindo, gente. O Cravacrol inibe osteoclastogênese. Gente, onde que isso vai interferir? Na nossa osteointegração, na nossa matriz osteoide, na hora que ela vai se neoformar ali, vai condensar aquele osso saudável, tá? Mas esse aqui eu vou ler depois, isso aí é mais uma curiosidade minha. Então, vamos olhar um outro. Tem um de biofilme, que é o tomilho. Time. Vamos pegar o time, porque o time para formação de biofilme dental, ele é extraordinário. Então, time, que é o tomilho, and dental biofilm. Ok? Vamos ver o que vai aparecer pra gente. Oxi, foi pro além. Não vai aparecer nada. Vamos colocar só biofilme. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu uso óleo essencial de tomilho para controle de biofilme dental. E é impressionante. Claro que alguma coisa deposita, mas olha, tem uma paciente em específico, gente, que eu consegui reduzir, assim, absurdamente a quantidade de formação de biofilme dental, tá? Já é uma senhora com mais de 80 anos, tem mais dificuldade de higienização. Então, eu associo o tomilho e o cravo para esse controle do biofilme dental. E eu tenho resposta extraordinária. Pacientes que fazem uso de aparelho fixo, pacientes que têm muita desmineralização de esmalte, porque o cravo ele vai estar atuando no sistema DESRE, né, de desmineralização do dente. Ele também tem o potencial de quelante, então ele consegue depositar o cálcio que está solto na saliva, naquela estrutura de hidroxiapatita que perdeu o cálcio. Então, assim, eu uso muito o tomilho para essa questão de biofilme dental associada ao cravo, para essas questões que eu precisaria de uma remineralização, tá? Ó, e aqui a gente vai especificar um pouco mais. And dental biofilm. Vamos lá. Olha só. Aqui ele vai trazer pra gente, ó, o efeito do óleo essencial de tomilho contra Streptococcus mutans. Vamos dar uma olhada nesse trabalho aqui. Ó, esse aqui a gente vai conseguir o trabalho completo. Ixi, tá accept all. Download PDF. Daí a gente vai baixar isso aqui. Vai abrir, ó, aqui a gente tem o trabalho completo, olha que bacana. Vamos dar uma olhada, só pra gente poder entender na conclusão que eles chegaram? Vamos lá. Óleo essencial de tomilho, ó, já saiu aqui errado, né? Não é timo, é tomilho. A gente sabe que thymus é tomilho. Demonstrou inibição significativa contra o crescimento e a patogênese de Streptococcus mutans, dependendo de sua composição e concentração. E daí já faz uma outra análise. Aí o óleo essencial de tomilho pode ser usado em produtos para a saúde bucal como um potencial ingrediente anticárie. Tá aqui, ó, mais uma prova científica. Menina, que maravilhoso aquele, olha, eu trocando de assunto do nada, né? Aquele enxaguante bucal para controle de placa. Nossa, usei com uma paciente aqui no mês que ela usou, foi maravilhoso. Adorei. Aí, ó, vamos achar mais um aqui, ó. Antibiofilm effects. Vamos lá. Bactéria cariogênica. Sei que a gente não vai ter o artigo completo, mas aí você pode procurar em outros locais ou, inclusive, comprar, tá? Então, resultados e conclusões. Vamos lá. Ambos os óleos essenciais apresentaram efeitos inibitórios sobre a espécie cariogênica e reduziram a aderência bacteriana ao esmalte dentário. Os óleos essenciais foram capazes de romper biofilmes de microcosmos pré-formados. Os óleos essenciais de tomilho e esse Rhiptis têm potencial para serem utilizados no desenvolvimento de formulações para controles de biofilmes cariogênicos. Tá aqui, ó, mais uma prova científica para você, não sei o que eu tô te dizendo. Foi um trabalho de setembro de 2020. Vamos ver aqui, ó.
Melaleuca. Melaleuca and anti-inflammatory and dentistry não. Vamos usar um termo mais gingival. Vamos lá. Gingival. Opa, não, gingival mesmo. Vamos lá. Olha só. Agora a gente vai olhar sobre o melaleuca. E olha que legal a gente achou aqui, galera. De 2022. O efeito comparado do óleo de melaleuca com o de clorexidina no tratamento periodontal de doenças periodontais. E legal, uma revisão sistemática, significa que eles fizeram um compilado de vários artigos, leram, analisaram, estudaram e trataram e criaram uma linha de raciocínio e lógica para trazer essas informações para nós. Vamos ver o que eles concluíram aqui. O óleo de melaleuca pode ser usado como alternativa à digluconato de clorexidina para a redução da inflamação gengival, em conjunto com medidas eficientes de controle de placa. Pimba! Óleo essencial de melaleuca pode substituir a clorexidina. Não sei o que eu estou dizendo, é a ciência. Detalhe, gente. Se você for ler esse artigo, eu tenho certeza que ele vai dizer para você o seguinte: óleo essencial de melaleuca não tem efeito colateral e clorexidina tem efeito colateral, mesmo que se use na forma, concentração e tempo correto. Tá? Então, não sei o que eu estou dizendo, é a ciência. Vamos lá, mais um. Olha, esse aqui é fantástico, ó. Aplicação intra-bolsa, né? Dentro da bolsa de gel de melaleuca no tratamento de doença periodontal estágio 2. E esse aqui a gente tem o artigo completo, ó. Vamos abrir ele, vamos baixar o PDF. Olha que legal, vamos baixar o PDF. E agora a gente tem aqui, ó, aplicação intra-bolsa. Vamos ver o que ele falou para nós. Vamos ver o que eles utilizaram? Só para a gente poder comparar, né? Vamos lá, para você poder ver o que você está usando no seu dia a dia. Não necessariamente, vamos fechar isso aqui. O que você está usando no seu dia a dia não precisa, pode ser facilmente substituído por algo que não tem um efeito colateral. Nossa, gente, não adianta eu falar e querer fazer que eu estou fazendo besteira. Vamos lá. O padrão ouro de tratamento da periodontite é a remoção mecânica do biofilme dentário, mas o uso de medicamentos de administração local e a raspagem de alisamento radicular é amplamente utilizado para modular o hospedeiro inflamatório e erradicar micro-organismos. O óleo de melaleuca possui amplo espectro de ação antimicrobiana, anti-inflamatória, antifúngica, antiviral e antioxidante. Este estudo teve como objetivo avaliar clínica e bioquimicamente o efeito da aplicação intrabolsa do gel de melaleuca como adjuvante à raspagem e alisamento radicular no tratamento da periodontite em estágio 2 e correlacionar os níveis bioquímicos com a resposta clínica. Vamos ver qual que foi a resposta, qual foi a conclusão. Agora, a gente tem o artigo completo, eu quero pegar a conclusão completa para vocês darem uma olhada aqui, ó. Tá? Vamos pegar a conclusão completa. E aí, ó, vamos pro Google, porque se eu for traduzir isso agora, eu não vou conseguir. Vamos lá. Foi apresentada uma prova de conceito para o benefício clínico do gel de melaleuca como um novo adjuvante à raspagem e alisamento radicular no tratamento de periodontite estágio 2, por meio de ensaio clínico randomizado e controlado com 30 pacientes. Os resultados do estudo atual comprovaram que a única aplicação de gel de melaleuca aplicado localmente proporciona melhores efeitos terapêuticos do que a raspagem e alisamento radicular isoladamente. Além disso, comprovou a eficácia do melaleuca como um agente anti-inflamatório, pois resulta em redução significativa nos níveis, daí aqui são moduladores da inflamação, o que se correlacionou positivamente com reduções nos parâmetros clínicos relacionados à gravidade da doença. Assim, o uso do gel de melaleuca intrapocket, dentro da bolsa, como adjuvante à raspagem e alisamento radicular, foi um tratamento seguro e eficaz que pode melhorar os achados clínicos bioquímicos por até 6 meses. Tá, você tem uma periodontite, grau moderado, aí você faz a raspagem e alisamento radicular, e aí para você se sentir segura, você faz o quê? Ou aplica uma terapia fotodinâmica, laser, ácido de metileno, tempo de 5 minutos, ou você entra com antibiótico, metronidazol, né, porque é intrapocket, a gente tem bactérias anaeróbicas ali, faz uma associação de antibiótico terapia com efeitos colaterais devastadores. E aí, você descobre que você tem melaleuca, que é um óleo essencial, que ele custa ridicularmente R$122, em torno, né, com aproximadamente 300 gotas, e que você vai usar apenas 10 gotas numa mistura estável, e vai fazer isso. Você entende? Então, quando eu falo para você que a era da odontologia mudou, se você estiver disposto a descobrir tudo o que é a inovação, a ciência em fitoquímicos bioativos tem para trazer de benefícios para você na sua clínica diária, daí você só vai ser um diferencial. Você vai se tornar uma referência em excelência clínica. Você vai faturar mais. Você vai encantar os seus pacientes, fidelizando eles, fazendo com que eles tragam outros pacientes por você, não pelo seu preço, porque vai ser mais caro, mas por tudo que você vai ter para oferecer de diferente, de qualidade. E aí eu digo para você, é só seguir.
Valeu? Gente, isso é o que eu tinha para mostrar para vocês. Eu trouxe para vocês aí um conteúdo bem denso, bem sólido, mas eu espero que vocês tenham feito muito proveito. Se você já tem o caminho para buscar toda a validação e prova científica que você precisa para se sentir seguro, tá bom? Mas aqui a gente vai estar dando tudo para vocês já prontinho, de graça, porque eu já fui lá no PubChem, lá aquele buscador das bases da National Library of Medicine, buscar todo o conteúdo químico relacionado a óleos essenciais com a base biológica para trazer tudo prontinho para você, tá bom? Então, é o que eu sempre digo, embarque nesse trem que ele está partindo, aproveita para sentar na poltrona da janela e aproveitar todas as vistas maravilhosas que você vai encontrar daqui para frente. Te vejo no próximo encontro, na próxima terça-feira.